Eu sou a prova disso. Eu não sou trans porque eu escolhi ser trans. Eu sou trans porque eu nasci trans. Uhum. E as, Maravilhoso você falar isso. e as pessoas não entendem isso, acham que a gente pode escolher. Não existe escolha. Olha só, eu vi essa boneca, essa perfeição, uma vez no trio elétrico da Preta Gil em Salvador. E eu fiquei com vergonha de falar pra você que eu sou seu fã. Ah, meu Deus. E aí eu te vi, eu falei assim, gente, eu vou lá falar pra ela que eu sou fã dela. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Mas, Ju, me fala uma coisa, eu fui ler sobre você. Você é da Bahia, de Salvador. Sabe quantos anos? 25. 25, uma Apenas um boneca. bonequinha. Você, quando você era pequeno, com 3 anos de idade, você ajudava a sua mãe. Como é que tá? Meu Deus, muita coisa aconteceu. Ó, com 2 anos meu pai saiu de casa e Tá. minha mãe catava materiais recicláveis. Isso. Eu não E sabia como aí eu falar. acompanhava ela. Isso a minha mãe fazia todo o processo também em casa. E passava batom, a galera achava ela maravilhosa porque ela ia toda maquiada entregar as garrafas recicláveis. Essa foi a minha infância, assim, o início da minha infância. A infância inteira, ô Maju? Não, eu acho que foi até uns 8 anos. Uns 8. Isso, porque aí logo depois ela começou a trabalhar com outras coisas nessa Ô, época. ô Majuri, a tua infância inteira e juventude foi em Salvador? Todinha. Eu saí de Salvador em 2019. Tipo, Então, 2 anos atrás. agora. A minha vida inteira foi em Salvador. Como que foi pra você se reconhecer, se conhecer, enfim, na sua identidade? 4 anos. Porque eu falo que meu melhor amigo é o espelho. Porque a primeira coisa que eu olhei assim e falei, caramba, tem alguma coisa diferente, foi o espelho. Eu tinha 4 anos e eu já tinha visto meu pai nu, já tinha visto a minha mãe nua, eu já tinha noção do meu corpo, do que era ali. Mas eu percebi algo muito diferente, porque eu queria ser como a minha mãe. E o meu pai queria o tempo inteiro que eu fosse como ele. Então rolava já essa separação assim na minha cabeça, né? O que eu tô sendo, quem eu sou, se eu tô sentindo algo diferente. Só que eu não tinha como compartilhar isso. Até porque falar sobre questões LGBTQIA+, naquela época, era algo que era demonizado, né? A minha mãe era evangélica e ela também demonizava. Então, eu vivia o tempo todo assim, vou guardar pra mim. E fui crescendo com tudo isso. E era o início, assim, né? Dessa minha identificação enquanto pessoa trans. Mas, obviamente, não se tinha esse nome, né? Eu tinha uma outra ideia nessa época. Eu me perguntava mais se eu era gay ou não. Era mais esse lugar, porque era o que eu entendia. Uhum. Isso com quantos anos você falou? Isso, a partir de 4 anos Até até os 14 anos, quando eu começo. E aí, com uns 14, você começou a entender, Maju? Como é que... 14 anos eu percebi que eu queria ter cabelo. É a primeira coisa. Eu estudava no colégio militar. E aí, no colégio militar, você tinha que estar com o cabelo raspado. Existe um segredo incrível que quase ninguém sabe, mas eu fui expulsa do colégio militar justamente porque eu não queria cortar o cabelo. Eu era uma aluna exemplar no colégio, estudava, cantava no colégio, porque nessa época eu já participava do coral de lá. Então você já começou a cantar nessa época? Com 5 anos. Com 5? Aham, eu já tava cantando. Eu queria muito cantar porque eu ia pra igreja e via o coral. Tá. E aí minha mãe tava lá e eu falava, mãe, quero muito. Eu tinha 3 anos, ela falou que é a primeira vez que eu indaguei ela assim. E aí depois, quando eu tinha 5 anos, foi quando eu pude entrar. Só que, paralelamente, eu também entrei em um projeto social de Salvador, que era coro da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Eu entrei, e aí tudo começou, né, na música. Aos 14 anos eu já estava no Colégio da Polícia Militar, e lá eu também participei do coral. Inclusive fui a solista do coro deles, né? E por isso que também tinha esse lugar de importância. Porém, esse lugar de importância não teve tanta importância quando se tratava da minha identidade. Porque um corpo masculino em um colégio militar tem que ser o homem viril militar. E aí, como assim eu carregar um fuzil? Que eu queria fazer que nem as meninas, só com a mãozinha. E eu tinha que segurar um fuzil e sair marchando. Você chegou a segurar e sair marchando? Cheguei a desfilar com o fuzil na mão, que ódio. Que ódio! Que ódio. Nessa época eu tinha entendimento quanto bicha ainda, né? Sou uma pequena bicha, uma bicha tranquila. E lá vai eu. Eu acabei sendo expulsa no final do ano por falta de disciplina, que era exatamente O cabelo. o cabelo. Ô Majuri, aí quando que você entendeu que você era trans? Não era um viado, era uma trans? Nossa, 17 anos eu começo a agir diferente.
as roupas, elas começam a me cobrar um pouco mais. Numa matéria semiótica, que é uma matéria de comunicação, eu tive a primeira ideia, tipo assim, é real, é isso mesmo. Porque eu criei a Maju antes de chegar a ser a Maju. A Maju era uma artista que iria se apresentar fora da faculdade e eu ia depois voltar pra aula como Júnior, que era o morto. Só que quando eu cheguei, assim, que eu voltei pra escola e falei assim, gente, pra faculdade, eu falei, não, tem uma coisa diferente, assim. Eu aqui, eu não sou eu estou me vestindo de. E lá fora eu sou de verdade. E foi nessa matéria que eu descobri, porque eu fui escrever sobre mim tudo. e eu escrevi algo que eu não fazia. Aí eu falei, então eu vou ser a Maju a partir de hoje. Amo! E eu fui, saí, comecei a sair da faculdade no quarto semestre. Eu falei assim, querida, não é isso que eu quero. Mas não por causa disso. Porque eu trabalhei numa empresa como designer, foi uma empresa multinacional. E eu sofri transfobia lá dentro da empresa. Você sofreu? Pediam pra tirar o cabelo, pediam pra vestir roupas formais, masculinas. E toda vez que eu chegava com o cabelo assim, maiorzinho, pediam pra eu cortar. Aí corta aqui. E isso quando não pediam pra realmente tirar o cabelo, além dos comentários também que se faziam. Até porque, até a gente se entender, as pessoas já viram. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que antes de você falar quem você é, o seu corpo já diz muito. Enquanto pessoa preta, aí é um ato político você sair e andar na rua. Então, eles já viam, eles comentavam. Eu não aguentei mais aquilo, porque eu entendi que eu ia conseguir, com o corpo masculino, chegar nos meus sonhos, parte deles. Mas não iria conseguir performar isso pra sempre. Até porque eu queria ser eu mesma. E aí eu pedi demissão desse trabalho e fui pra rua cantar. Amo. E quando você tava com 19? Isso eu tava com 19, 20 anos. E quando que foi um boom assim, seu? Quando que você falou assim, sou a Maju, bebê? Olha só, eu tava cantando nos barzinhos e no início tinham 10 pessoas me assistindo. Depois tinham 20 pessoas. Aí depois tinham 30, 40. De repente eu estava num bar e 400 pessoas ficaram na frente, assim, sentaram na mesa e muitas pessoas ao redor, em pé. E eu falei assim, gente, isso não é mais um barzinho, eu não tô mais cantando no barzinho. Sim, foi um isso show. Virou um show. O rapaz colocou um palco que era um praticável. E aí eu fiz esse show mais uma vez e lotou de novo. Eu falei, gente, a partir de agora eu vou montar uma banda, vou pegar uma banda e vou entrar em uma casa de show. E aí os meninos que estavam tocando comigo, a gente chamou mais músicos e fomos para a primeira casa de show. Fizemos uma apresentação, deu cheio. Segunda apresentação, deu cheio. E eu comecei a ir em casas culturais de Salvador. Aí eu comecei a me apresentar, toda vez que eu chegava as pessoas achavam aquilo, né? Tipo, meu Deus, ela é alta e ela canta assim, com a voz poderosa. Nisso, com 19, você já estava transicionada, que a gente fala, Maju? Não, ainda não tinha transicionado. Sim, transicionado. Ainda não tinha transicionado. Eu comecei a transicionar tem um ano. Não, calma, então mas você já entendia que você era Maju? Já entendia. Tá. Só que eu entendi só pra não me perder. como não binário. Que é quando não se identifica com Corpo nenhum dos não dois binário, gêneros. tá. E aí, nesse momento, eu falava assim, é isso. Eu não tô me entendendo, então eu achei Você se identificava uma pessoa não binária. Exato. Eu achei uma nomenclatura de gênero que abrangesse a minha disforia de gênero. Tá. Que eu não estava conseguindo, né, naquele momento. Então, não binário era, assim, o lugar que eu me sentia confortável. Tá. Só que até o momento que as pessoas, quando é não binário, as pessoas tendem a chamar de ele ou de ela sem te perguntar. Porque não binário pode chamar de um ou de outro. E não é bem assim, né? Tá. Existem várias camadas de pessoas não binárias. E eu me incomodava quando a pessoa falava ele. Eu falava assim, gente, mas eu não sou ele. Isso foi reverberando até que em 2020 eu tive uma decisão maior, assim. Assim que iniciou a pandemia. Eu fiz o carnaval, eu já estava completamente feminina em 2020. Mas até então você era não binária, mas você já era Maju. Exato, já era Maju, já tinha saído, já tinha rolado as coisas. Qual que foi a tua música que deu um boom, assim? Náufrago, a primeira música. E por isso que Caetano e a Paula Lavigne me viram
e me chamaram na casa deles. Caetano, bebê. Canta um pedacinho dessa música, Ju. Deixo colorir suas paredes brancas, desvendar as dobras do seu coração de papel. Mel, veneno, mortífero, ingênuo, menina, você veio do céu. E era uma música que eu falava sobre me encontrar, né? Ai, que voz é essa? Pois é, mas aí eles me encontraram, eu lancei a música e rapidamente as pessoas pulverizaram, assim, bombou. E aí, então, daí de 2 anos pra cá, você mudou pra São Paulo. Sim, primeiro eu fui pro Rio. Tá. Aí fiquei 9 meses no Rio de Janeiro, mas eu tive que sair de lá. Mas eu saí e começou a pandemia. E eu fui pra casa de novo, pra casa da minha mãe, Tá. em Salvador. Fiquei em Salvador por 4 meses, em agosto eu vim pra São Paulo. Ô, amiga, só pra eu entender então e fechar essa história. Aí você falou que há 2 anos atrás você se entendia como uma pessoa não binária. Yeah. Hoje, você continua uma pessoa não binária ou você é uma mulher trans? Eu sou uma mulher trans, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque uma pessoa não binária, ela pode ser uma mulher trans e travesti. Até porque o entendimento de pessoa travesti pode também ser de um terceiro sexo. E como se trata de um terceiro sexo, sim, não binário. Porque o binarismo é o homem e a mulher social, na qual a gente já entende aqui enquanto sociedade. Eu me sinto mulher, eu não me sinto mulher social da nossa sociedade. Eu sou uma mulher do século 22, amor, que nem tem condições mais de ser desse século que a gente vive, assim. É tudo tão caótico, né? E falta muito entendimento dos corpos femininos. E mulheridade é uma energia que pode, sim, habitar um corpo. Eu sou a prova disso. Eu não sou trans porque eu escolhi ser trans. Eu sou trans porque eu nasci trans. E maravilhoso você falar isso. E as pessoas não entendem isso, acham que a gente pode escolher. Não existe escolha. Gente, quando eu era criança, eu tinha medo de ser travesti, porque as travestis, elas viviam na prostituição, na rua. Então, como que eu iria imaginar que a minha vida ia ser diferente se eu me tornasse uma travesti depois? Eu queria correr disso. Eu sou livre, né? A real é que a gente deve ser quem a gente é. Isso é a coisa mais importante. E ninguém é igual a ninguém, né, Maju? Exatamente. Todo mundo é único, você é único, eu sou único. Todo mundo é único. Tá namorando? Noiva! Ela jogou na minha cara, Joyce. Você viu? Noiva! Estou Ele é de Salvador ou Maju? De Salvador. Você conhece ele de lá? Conheço ele de lá, ele é bailarino. E eu conheci ele da internet, assim, né? Porque ele era famoso na cidade. Ele já tinha viajado pra fora, pra dançar em companhias internacionais. E aí a gente se encontrou em uma festa e eu, como sou muito ousada, fui dar um selinho nele. Você foi cumprimentar, né? Complementar. É porque lá em Salvador a gente tem essa mania de chegar a dar um selinho. E aí eu fui dar um selinho nos meus amigos. Só que aí ele veio e eu fiquei assim, e aí, dou. Aí você deu. Aí eu dei. Aí ele ficou assim, assustado. Gravamos isso em 2018. Depois a gente conversou um pouco pela internet, mas os destinos nos separaram, né? Ele viajou pra fora, eu fiquei aqui no Brasil trabalhando até agora. E aí a gente se encontra na pandemia, eu indo para Salvador. Nessa saída do Rio de Janeiro, ida para Salvador, eu encontro ele. Amo. Meu Deus. E agora estão juntos, está noiva. Amo. Okay. É sobre isso. Tchau, gente!